paz do Senhor a todos os irmãos. Eu quero trazer aqui um estudo. Muitas vezes a gente prega a palavra de Deus para pessoas que não creem na palavra, não conhecem. E às vezes as pessoas acham a palavra bonita, ouvem a palavra, mas elas não depositam a sua confiança na palavra. Como eu e você, quando escutou o Evangelho, botou toda a sua confiança no Evangelho e entregou a sua vida a Cristo. Então, muitas pessoas ouvem, acham bonito, acham uma história legal, mas elas não crêem na palavra. Eu quero trazer aqui um breve estudo que o apóstolo Paulo tem aqui para nos dar. Mas antes eu quero pedir ajuda de todos que compartilhem esse vídeo, dê o like no vídeo, se inscreva no canal para que você possa me ajudar a levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, de entender a palavra de Deus. Então aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e o 4. Aqui o apóstolo Paulo fala: mas se o nosso evangelho está escondido para aquele que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não crerem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. O apóstolo Paulo aqui fala que o Deus deste mundo cegou o entendimento dessas pessoas. As pessoas já nascem sem querer Deus, sem querer ter uma ligação com Deus. E ainda vem o diabo e cega o entendimento dessas pessoas. E essas pessoas ouvem a palavra, mas não entendem. Não tem como entender. Porque elas estão cegas. Elas estão com as mentes cauterizadas naquilo que o diabo coloca para elas crer, para elas acreditar. E elas ouvem a palavra e não tem efeito. Aqui também Paulo fala em Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18. E, portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, com o seu entendimento obscurecidos, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Paulo diz que essas pessoas estão com o entendimento obscurecido, separado da vida com Deus, pela ignorância que há neles, pela cegueira do seu coração. Então o diabo cega seus olhos para o entendimento da palavra. E eles não creem na palavra, não tem como crer. E ali eles estão nas suas vaidades, nas suas paixões, nos seus desejos, nos seus corações. E Paulo aqui também nos diz em 1 Coríntios, capítulo 1, 18, porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem. O que é a pregação da cruz? O evangelho, a palavra de Deus. Então Paulo diz que a pregação da cruz para essas pessoas que estão com os olhos obscurecidos, a mente cega para o evangelho de Deus, Paulo fala que essas pessoas, a pregação da cruz para essas pessoas é loucura, é loucura. As pessoas, não, isso não existe, isso é uma história, não tem fatos para mostrar que isso foi verdadeiro. E as pessoas assim não creem no evangelho, por causa a mente cauterizada, a cegueira da própria carne, o véu que foi colocado pelo diabo para não crer, e as paixões dos seus corações, que te direciona para outros lugares, que não é o caminho do Senhor. E como nós vamos estar ajudando, contribuindo para que essas pessoas venham entender o evangelho? O que eu te digo é que nós só podemos fazer é pregar a palavra para essas pessoas. O entendimento, nós não conseguimos dar um entendimento, não conseguimos abrir a mente dessas pessoas para que ela creia no evangelho.
porque a mente delas estão cativas por algo que é superior a nós. O diabo é superior do que nós. Nós temos que pregar o evangelho, falar do amor de Cristo para essas pessoas e crer em Cristo, que o Espírito Santo possa induzir essas pessoas a crer no evangelho. Que o Espírito Santo possa abrir o entendimento dessas pessoas. E vemos aqui exemplo na Bíblia que o Espírito Santo pode abrir a mente dessas pessoas que estão cativas nas mãos de Satanás. Nós vemos em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Aqui é Jesus que está falando. E ele disse-lhe, estas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse todas as coisas que foram escritas e a respeito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhe o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Quem foi que abriu o entendimento dos discípulos neste momento? Quando Jesus tinha morrido na cruz, ressuscitou o terceiro dia, e ele ali se apresentou diante dos discípulos. E ele ali falou, ó, tudo isso que aconteceu tinha que acontecer para que a lei, a Escritura, a lei de Moisés, os profetas e os salmos possam estar esclarecidos. Tudo se cumpriu, tudo foi cumprido. Aí, e agora, então ele abriu-lhe o entendimento. Para quê? Para que eles pudessem compreender as Escrituras. Como uma pessoa incrédula, você prega para essa pessoa, como ela vai entender o Evangelho? Se o Espírito Santo, se Cristo abrir o entendimento dele. Nós sabemos quem vai abrir, quem não vai? Não sabemos. Mas qual é o nosso dever? Pregar o Evangelho. Pregar o amor de Cristo. Pregar o que Cristo fez na cruz por todos nós. O entendimento, nós não conseguimos tocar no entendimento das pessoas. Nós não conseguimos fazer essas pessoas entender o Evangelho. Isso é coisa do Espírito Santo. E nós vemos outro exemplo em Atos 16. Atos capítulo 16, versículo 14. Aqui fala, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Quem foi que abriu o coração desta mulher? E o Senhor abriu-lhe o coração para que ela ouvisse a pregação de Paulo. Paulo estava ali na beira do rio, em um lugar que costumava-se fazer oração, e ali tinha certas mulheres. E Paulo começou a pregar o Evangelho. E a palavra de Deus fala que ali estava uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. E ali, ela ouvindo a palavra que Paulo falava, Deus abriu o entendimento, abriu o coração, para que ela pudesse entender o Evangelho. Meus irmãos, o que eu quero falar, o que eu quero dizer, o nosso dever como cristão, como pessoas que foram transformadas pela ação do Espírito Santo. Nós passamos por esse momento. Nós estávamos com nossos olhos escurecidos, obscurecidos, tapados pelo diabo. Mas a ação de Cristo, a ação do Espírito Santo de Deus, nos resgatou deste lugar. E hoje Cristo nos resgatou, nos lavou, nos purificou, nos redimiu a Deus. E hoje nós estamos diante do nosso Deus, guardados na mão de Cristo, salvos. Aquele que teve encontro com Cristo verdadeiro está salvo. E agora, o que é que nós temos que fazer para o reino de Deus? Pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, pregar o amor de Cristo por nós, por todos nós. Abrir um entendimento, quem abre é Deus. É Deus que faz essa ação. Essa ação é algo sobrenatural. Deus muda o coração, muda a mente, para que a pessoa entenda o Evangelho, entenda a situação dela, aonde ela se encontra pecadora, miserável, desgraçado, a condenação
certeza é o inferno, mas ela olha para Cristo e ela busca um Salvador. Como ela vai buscar um Salvador? Porque Deus abriu o entendimento e agora nós cremos na palavra e olhamos para a palavra e olhamos para nós e vemos que precisamos de Cristo. E o nosso entendimento é aberto. Jesus está ali conversando com Nicodemos. Jesus fala a Nicodemos. Nicodemos não sabia o que é nascer de novo, não tinha a mente, não calculava o que era nascer de novo. Ele disse: Senhor, eu vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Ali Jesus fala: Nicodemos, você vê o vento? Você não vê o vento, mas você escuta ali a zoada dele, né? E você não sabe nem para onde ele vai, nem para onde ele vem. E Jesus disse: assim é todos aqueles que é nascido do Espírito Santo. Aqueles que têm um novo nascimento. É algo sobrenatural. É algo que eu nem você pode fazer por ninguém. Isso é uma ação exclusiva de Deus. É Deus que abre nosso entendimento para poder crer na palavra. Antes, olha para trás e veja como você era. Você não acreditava na palavra de Deus. Você não queria saber coisas de Deus. Você queria viver o mundo. Mas chegou um certo momento que Deus abriu o nosso entendimento, expandiu a nossa mente, abriu o nosso coração para que o Evangelho entrasse e nos transformasse. E hoje nós somos transformados através do Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos a palavra, algum irmão pregou para a gente ouviu um hino, a gente viu um vídeo, não importa. Teve um momento que o Senhor se apresentou a nós. E nós olhamos para o Senhor e cremos no Senhor Jesus. E fomos transformados. Então, meu irmão, o que eu tenho que te dizer, nós não transformamos ninguém, não salvamos ninguém. Nós só pregamos o Evangelho. Quem salva é Deus. É a ação do Espírito de Deus. É o próprio Senhor Jesus que salva. Nós não fazemos nada. Nosso dever é pregar a palavra. Aonde for, a tempo e a fora de tempo, pregue o Evangelho. Porque não sabemos quem é de Deus, quem não é. O mundo está aí, cego, com os olhos obscurecidos, com o véu, o pano que o diabo colocou na vista de cada um. E ali com suas mentes cativas, com suas vaidades, são direcionados para vários caminhos. Mas Jesus vem te dizer, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o dono da vida. E Ele pode te dar a vida. Basta você crer na palavra dEle. Que essas palavras fiquem no coração dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.